Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal de Autos. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um sedã compacto que muitas vezes acaba sendo esquecido, mas será que ele é melhor do que os rivais e até mesmo que o novo Nissan Kicks? Esse aqui é o Nissan Versa na versão Exclusive, que é a mais completa desse modelo. E nessa avaliação completíssima, a gente vai falar para vocês sobre consumo, desempenho, fazer um teste também, praticamente de 0 a 100, acabamento, espaço interno, preço, equipamentos, enfim, vamos falar de tudo para a gente entender se compensa ou não você colocar esse carro na garagem da sua casa. Como de costume, vamos começar falando sobre o design. Eu vou destacar que nessa versão aqui você tem uma grade em black piano com alguns detalhes em cromado. O logo da Nissan, como vocês podem ver, ele é liso agora, né? Ele é praticamente um acrílico. Falando para vocês sobre o conjunto de iluminação, a gente tem aqui quase tudo em LED. Por quê? Isso que vocês estão vendo aceso ao DRL, que ele só aciona, felizmente, com o motor ligado. Então, à noite, você não vai ficar chamando a atenção à toa se estiver somente com a chave acionada. Agora, ele também funciona como luz de lanterna. Então, se a lanterna estiver ligada com o motor desligado, aí ela vai ficar um pouquinho mais fraca nessa mesma posição. Temos também farol alto e farol baixo em LED. Porém, a seta, a Nissan esqueceu, ainda é do tipo convencional. Esses faróis possuem o ajuste elétrico de altura, mas não conta com farol alto automático. Agora, ali embaixo nos faróis de neblina, além deles não terem a luz de conversão estática, também não são em LED. Nessa versão mais completa, acho que é um grande pecado desse carro. Mas aqui para a lateral a gente percebe lindas rodas de liga leve, aro 17 com pneus medida 205/50, logicamente de uso urbano. A gente tem aqui os retrovisores na cor da carroceria. Vocês podem perceber que ele possui o repetidor de seta em LED, mas vocês podem ver que ele tem um ressalto ali embaixo que é das câmeras 360 graus. A maçaneta também é na cor da carroceria. Depois a gente fala sobre chave presencial. Agora, eu acho que faltou um acabamento em black piano, ou quem sabe até um cromado, aqui no arco dos vidros, ou aqui na coluna B do carro. Pelo menos ele faz esse design aqui um pouco diferente, deixando um teto como se fosse flutuante, vindo com essa parte preta até o vidro traseiro. Aqui na traseira, já começando pelo conjunto de iluminação, infelizmente a gente tem uma decepção bem grande. Isso porque não tem nada em LED aqui atrás, a não ser pelo próprio brake light, mas o que já é muito comum. A iluminação de lanterna, que inclusive ela não fica sempre ligada, ao contrário de alguns modelos da Stellantis, por exemplo, ela não é em LED, a luz de freio também não é, assim como a luz de ré, que fica ali mais para dentro do porta-malas, e também a luz de seta. Também não tem lanterna de neblina traseira. Aqui abaixo a gente tem até um detalhe ali no para-choque depois da parte preta, que é pintado na cor da carroceria. Algo rapidinho que vocês podem fazer para ajudar a gente, aqui abaixo, perto dos comentários, você tem a função de hypar esse vídeo, é totalmente gratuita, mas é essencial para que a gente possa trazer conteúdos tão completos e dedicados para vocês. Deixa o seu like também aqui embaixo, que da mesma forma é gratuito, mas ajuda muito esse nosso trabalho. Falemos agora sobre o conjunto mecânico. Esse carro utiliza em todas as suas versões o motor 1.6 flex aspirado de 4 cilindros em linha com injeção indireta de combustível. Ele rende uma potência máxima de 113 cavalos no etanol e 110 na gasolina a 5.600 rotações. Já o torque 15,2 com etanol e 14,9 com gasolina a 4.000 rotações. Porém, esse carro que a gente está testando já é 2026 e o torque mudou levemente. Na linha 2025 você tinha 15,3 com etanol e 15,2 com gasolina, ou seja, mudou um pouquinho só. Isso provavelmente por conta das normas de emissões de poluentes que ficaram mais rigorosas. Transmissão aqui tem um fato curioso. A gente sempre falou desde o lançamento do Kicks lá em 2017 que essa transmissão Xtronic CVT tem uma simulação de 6 marchas. Porém, eu peguei a ficha técnica tanto do Kicks Play quanto do Versa atual e eles mostram lá 5 relações. Então talvez seja 6 considerando a ré, mas a gente normalmente não a considera. E esse carro não tem modo manual, depois eu vou falar isso para vocês, então não dá pra gente ver ali especificamente quantas marchas possuem na prática. Agora, a tração, logicamente, é só dianteira. Antes dos dados de desempenho, o peso nessa versão são somente 1.139 kg. Achei um peso bem interessante, considerando que é a configuração mais completa e mais cara aqui do Versa. Agora, a capacidade de reboque, infelizmente, é de 0 kg, já que não é permitido.
Agora sim, os números de desempenho. Segundo a ficha técnica oficial da marca, esse carro faz 0 a 100 em 11,6 segundos com etanol e atinge os 190 km por hora com esse mesmo combustível. Porém, esses dados são da linha 2025, infelizmente eu não encontrei da linha 2026, mas eu imagino que seja idêntico ou quase idêntico, porque mudou apenas 0,1 kgfm, né, de torque no etanol, né? Então, na prática, você nem vai perceber essa mudança. Agora, com esse peso e esse desempenho, como será que fica o consumo de combustível? Segundo os números do Inmetro, na cidade são 7,9 km por litro com etanol e 11,5 com gasolina. Na estrada, 10,5 com etanol e 15 com gasolina. Porém, eu testei esse carro durante uma semana e posso dizer que na cidade, no etanol, geralmente comigo ele fez entre 7 e até uns 9,5 km por litro. Depende se você pegar condições menos ou mais favoráveis. E a gente fez também, para seguir aquele nosso padrão, o teste de consumo urbano com ar-condicionado ligado, trecho 100% de cidade, onde ele fez com etanol 6,9 km por litro. Na estrada, ele já me surpreendeu. Fez entre 13,5 e até uns 16 km por litro no etanol. No nosso trecho padrão de estrada, também com ar-condicionado ligado e etanol, 15,5 km por litro. Agora, o que decepciona é que o tanque de combustível são somente 41 litros de capacidade. Você vai parar muito mais vezes para abastecer. Aproveito esse momento um pouco mais técnico para dizer que a suspensão dianteira é independente do tipo McPherson, mas na traseira o convencional eixo de torção. Prosseguimento dá até para entender. Agora, eu acho que já merecia freios a disco nas 4 rodas, porque eles são a disco ventilados na dianteira, mas a traseira ainda traz tambor. Outros dados que eu gosto sempre de citar, primeiro a plataforma, que ainda é a V, a mesma que é do March, por exemplo, claro, com algumas evoluções, né? E a produção desse carro, ela foi passada para Aguascalientes, lá no México, que antes ele era feito também no México, mas lá em Jutepec. Aproveito essa posição mais lateral para a gente falar sobre dimensões. Vou fazer um comparativo com outros 2 modelos para a gente ter uma noção do quanto esse carro é grande ou pequeno. Dessa vez eu escolhi para esse embate o Honda City Sedan, que já passou aqui pelo canal na versão Touring, e também o Volkswagen Virtus, que já passou aqui no canal, mas numa versão um pouco mais básica. De comprimento a gente tem no Nissan 4,49, o City tem 4,57 e o Virtus 4,56. De largura 1,74 aqui no Versa, infelizmente eu não encontrei o número com os retrovisores, mas o City tem 1,75 e o Virtus também. De altura 1,47 no Nissan, 1,48 no City e é exatamente a mesma medida do Volkswagen Virtus também. De entrechos, aqui no Nissan 2,62 exatos, no City exatos 2,60 e no Virtus um pouquinho mais de 2,65, tem vantagem nesse sentido. Agora, infelizmente, eu não encontrei os dados de altura mínima em relação ao solo, ângulo de entrada, ângulo de saída, ângulo central e nem mesmo a capacidade de imersão na água. Esse aqui é o interior do Nissan Versa Exclusive, vamos conferir o acabamento. Plástico duro aqui na parte de cima, porém aqui já é um couro. E já adianto para vocês que você tem uma outra opção de cor também para esse couro aqui interior, depois eu falo melhor disso. Desse lado esquerdo a gente tem a saída de ar com acabamento em black piano, e aqui abaixo vários comandos vazios e também o ajuste elétrico de altura dos faróis. Mais aqui abaixo a gente percebe ainda a abertura do tanque de combustível e também a do capô. O acabamento de porta quase todo em plástico duro também, porém a gente tem essa região aqui num couro de boa qualidade, mas vocês podem ver que também ele não é super macio, né? Tem um acabamento imitando fibra de carbono aqui mais para frente. Você tem também os comandos aqui, por exemplo, dos vidros, mas reparem no seguinte, só o do motorista tem o símbolo de automático, né? E ele é automático só para descer, porque para subir, ó, tem que segurar até o final, tá? Iluminação também é só no do motorista, os outros aqui, ó, não possuem, então à noite você fica procurando os botões. Isso aqui também não possui iluminação, inclusive, quando você tranca o carro, ó, só de puxar aqui não abre a porta, você tem que fazer esse movimento e à noite é bem difícil de achar esse botão porque ele não é iluminado, ou então você puxar essa aletinha aqui primeiro antes de sair do carro, isso nas 4 portas. Aqui na frente você encontra o botão do retrovisor elétrico, esse sim tem iluminação, porém não tem o rebatimento elétrico. Tem um espacinho aqui que serve como um porta-objetos e ali embaixo você tem um porta-objetos mais estreito, mas pelo menos tem um porta-garrafas onde cabe a nossa garrafinha de 500 ml aqui da Volvo.
Aqui você encontra tapetes de carpete que são de série, eles têm essas travas inclusive. Aqui a abertura do porta-malas já poderia ser na abertura convencional aqui, né? Mas não tem uma soleirinha nessa versão. O banco do motorista ele possui o ajuste aqui de altura, logicamente manual. E falando mais de bancos para vocês, nessa configuração você tem ele todo preto com os detalhes azuis aqui do lado. Mas você tem a opção também de um cor mais claro com detalhes em preto. Vou ver se eu encontro alguma foto, mas lá no site da Nissan vocês conseguem ver melhor essa questão. Agora, o conforto desses bancos é realmente bem grande. Eles têm a tecnologia Zero Gravity, que é da NASA, se eu não me engano, que deixa o banco macio, mas sem ser molenga demais. Falando para vocês sobre ar-condicionado, ele é digital, porém de uma zona só. Convenhamos que por esse valor que eu falo daqui a pouco, e sendo a versão mais completa, já deveria ser dual zone. Pelo menos os comandos são físicos, o que facilita a operação. Seguindo aqui pelo painel, a gente encontra duas saídas de ar superiores, isso ajuda bastante, e também o botão aqui do pisca-alerta. E lógico também o aviso ali do airbag do passageiro, caso esteja desacionado. Mas aqui embaixo a gente encontra uma tomadinha 12 volts, duas entradas USB, sendo uma delas do tipo C, as duas são iluminadas, e aqui um aviso para o carregador por indução. Acabamento aqui em Black Piano, aquela manopla de transmissão que a gente já bem conhece dos Nissan. O modo Sport fica aqui, olha que estranho, ele fica bem escondido, é só um hífen aqui, não é só um traço. O botão de partida e não tem modo manual nesse câmbio, nem mesmo os pedal shifts lá no volante, infelizmente. Além disso, o que me incomoda um pouco é que você tem aqui o L do câmbio, isso seria legal, por exemplo, para você pegar uma subida muito íngreme ou para você descer uma serra. Só que, como ele não tem uma trava, geralmente você vai pôr aqui no D e acaba passando pro L. Mas aqui para trás a gente encontra dois porta-copos, mas não muito grandes, e freio de estacionamento manual. Nessa versão poderia ser eletrônico já. Mas aqui atrás tem um apoio de braço em couro, porém não tem ajuste nem de altura nem de distância, e ele fica bem baixo, pelo menos para mim que tem 1,92 de altura. Pelo menos ele abre e você tem uma outra tomadinha ali USB-C, também iluminada, e tem um compartimento aqui que não é refrigerado. Vamos ver como é o porta-luvas? Despenca e despenca forte, hein? Também não tem iluminação, infelizmente, como vocês podem ver, e o espaço é mediano. Aqui mais para a parte de cima do carro a gente percebe que o revestimento ele é mais claro, tá? Não é escurecido. Você tem ausência aqui de um apoio de mão ou até mesmo de um porta-óculos, mas tem aqui para o passageiro pelo menos. Tem também o ajuste de altura dos cintos de segurança para os dois lados, felizmente. Retrovisor aqui, ó, do tipo manual, hein, Nissan? Um carro desse deveria ser eletrocrômico, convenhamos. As luzes internas, embora elas não sejam em LED, elas iluminam bastante aqui dentro, isso é bem legal. Agora, no quebra-sol tem um porta-documentos, mas olha, só o espelho e o tampão, não tem iluminação. E aqui para o passageiro, ó, você não tem nem o porta-documentos. Vamos falar agora sobre o volante multifuncional. Ele tem um revestimento em couro, tem o ajuste também de altura e profundidade, mas ele fica muito baixo. Pelo menos para mim que tem 1,92 de altura, ó, ele já está no máximo para cima, mas eu gostaria que ficasse um pouquinho mais alto. Desse lado você tem comandos aqui de volume, por exemplo, trocar as faixas ou mexer ali no computador de bordo que eu já mostro para vocês. E do lado direito, piloto automático convencional, tem até o espaço aqui se fosse adaptativo, mas infelizmente não é. E também não tem o limitador de velocidade, é só o controle de cruzeiro convencional. Aqui você tem o comando dos limpadores com o intermitente variável, mas não tem sensor de chuva. Desse lado esquerdo você tem o comando dos faróis e pelo menos tem o sensor crepuscular, né? Outra coisa legal é quando você vai sair do carro, você dá um toquinho aqui que ele mantém os faróis ligados ali por um tempo para você enxergar o que tem ao seu redor. Falando agora de painel de instrumentos, agora ele não quis fazer a animação, mas geralmente ele tem uma animação ali do Versa e também a varredura ali do ponteiro. Ele é parcialmente digital, tem uma tela de somente 7 polegadas. E aqui você tem um palitinho para você trocar ali embaixo, ó, entre o odômetro total, também o trip A e o trip B de distância. Porém, o trip de consumo mesmo, ele é um só. Então quando você vem aqui, ó, você pode até resetar separadamente, por exemplo, só o consumo, só a velocidade média ou redefinir tudo de uma vez, mas é só esse aqui, você não tem um segundo trip. Aqui em cima você tem a velocidade digital junto com a informação de música. Mais para baixo você tem uma tela dedicada às assistências à condução. Para a esquerda a gente encontra aqui alguns dados de consumo, por exemplo, o consumo instantâneo, e também uma média aqui que você pode resetar separadamente, porém é só ali do consumo em si, né? Não mostra quilometragem, não mostra tempo, não mostra nada. E aqui você pode, por exemplo, resetar a média, só que reparem que ele vai resetar
aqui também, tá? Então não é um trip separado, é exatamente o mesmo, ele só está replicado ali. Aqui você tem as informações do áudio, você pode trocar fonte também, e aqui o conta-giros, que é digital. Agora reparem que quando você coloca no conta-giros, você não consegue ver a velocidade digital. Tem espaço aqui o suficiente, você poderia deixar essa posição do câmbio menorzinha aqui em cima e o velocímetro digital aqui fixo. Você só consegue ver o velocímetro digital nessa tela em específico, isso é muito triste. Outro toque lá para a direita, você tem configurações, tá? Não vou mostrar todas para vocês, mas você pode, por exemplo, selecionar o que você quer ver aqui na tela, colocar um efeito de boas-vindas ou não. Você pode ir configurando algumas coisas do carro. E o legal é que aqui em manutenção você pode colocar quando vai ser a próxima troca de óleo e filtro, do pneu ou até mesmo de algum outro item. Agora, o que me incomoda é que você tem os dois trips de distância, mas um só para consumo. Além disso, o tempo fica contando mesmo com o motor desligado. Estamos aqui só com a chave acionada e o tempo está aumentando, que não faz sentido. Agora, pelo menos ele tem, quando você não está naquela tela de áudio, uma notificação. Quando você troca a música, ele aparece ali embaixo para você. Agora, poderia ser mais bonito e mais completo, não? Um totalmente digital seria muito bem-vindo. E eu voltei aqui pro lado de fora do Nissan Versa Exclusive para a gente falar sobre a chave presencial. Ela tem aquele mesmo desenho do Kicks, tem o trancamento e abertura das portas, destravamento do porta-malas e o botão de sinalização. Agora, você pode ver que, além do cachorro nos irritando, você não tem aqui um botão na maçaneta para trancar ou destrancar o carro. Significa então que ele é totalmente por proximidade. Então se a gente se afasta aqui do carro com a chave, vocês vão reparar que ele vai trancar lá, já trancou automaticamente. Porém, infelizmente, não sobe os vidros de forma automática, nem mesmo se você segurar pelo botão aqui da chave. Ele já até destrancou novamente, ó. Não adianta. E às vezes, quando você só se distancia e já volta, às vezes ele não detecta muito bem. Aí você vai ter que tirar a chave do bolso. Custava. Isso é um acessório, inclusive, não lembro agora o valor de cabeça, mas você pode colocar isso como acessório para ele subir automático. Então já poderia ter de série, né, Nissan? Vamos agora à nossa lista de equipamentos. E para a gente poupar tempo aqui da avaliação, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo a lista completa de equipamentos para vocês. Lógico que, além de tudo, você tem essa central multimídia Nissan Connect com uma tela de 8 polegadas. Tem conexão para Android Auto e Apple CarPlay, porém por cabo. Tem também 4 entradas USB, sendo 3 delas do tipo mais moderno, que é o C, e 6 alto-falantes. Ressalto que nas outras versões ela é um pouquinho menor, ela tem 7 polegadas ao invés de 8, só que o sistema aqui dessa central não é muito legal não. Assim, não é o pior que eu já vi, mas deixa bastante a desejar, tá? A qualidade de imagem aqui também não é das melhores. E o tamanho, eu acho até ok, mas poderia ser um pouquinho maior já também. Pelo menos ela tem comandos físicos aqui, o que facilita bastante no uso. O brilho você pode regular por aqui, ó, deixar o noturno, o automático, ou mexer aqui manualmente, né? O sistema de som eu acho razoavelmente bom, diria que ele é mediano, mas poderia ser melhor também. E aproveito para mostrar aqui as câmeras 360 graus, isso é bem legal, embora não seja aqui uma qualidade boa, tá? Você tem primeiro essa visão, quando eu acionei aqui a câmera, ele abre a visão dianteira, né? Agora, aqui ó, não adianta clicar, ele tem um Bird View, que é uma visão ali de cima, como se fosse 360, né? Agora clicando mais uma vez, ele vai acionar aqui a câmera lateral direita, que aí você consegue ver a roda. Só que você não consegue ver a roda traseira e nem a lateral esquerda. Se eu engatar aqui a ré, aí sim ele vai colocar ali a câmera de ré, mas bem que já poderia dar para escolher por aqui também, né? Então, legal que tem, ajuda, mas poderia ser um sistema também mais moderno e inteligente. Agora um dos pontos mais importantes de todo o carro, quanto custa o Nissan Versa Exclusive? Nessa linha 2026 custa altos R$ 144.290. Ai, ai, ai. Na conclusão eu falo melhor se vale a pena ou não, mas é um valor bastante alto. Pelo menos você não tem opcionais, mas você encontra aqui as pinturas, né, que podem adicionar valor ao carro. Nas sólidas você tem a preto Premium, que é a única gratuita. Nas metálicas, o prata Classic, o cinza grafite, o vermelho Scarlet, que eu acho muito bonito, e esse cinza lunar aqui que vocês estão vendo. Todas elas custam R$2.000 cada. E na perolizada você tem também a branco Diamond pelo mesmo valor de R$2.000. Acho que faltou um tom de azul, que se eu não me engano esse carro já teve no passado. E eu destaco também que as versões mais simples têm a sólida branco Aspen. Então ele troca o perolizado por um branco sólido.
Ou seja, essa versão aqui que estamos testando então com o cinza lunar vai para 146.290. Agora, você tem também a opção de interiores. Você tem esse preto com detalhes em azul, como vocês podem notar, ou você tem também um cinza claro com detalhes em preto. Ambos são totalmente gratuitos, você apenas escolhe o que você preferir. Agora, falando sobre garantia e revisões, o período é bem padrão. 3 anos de garantia sem limite de quilometragem e revisões a cada 10.000 quilômetros ou 12 meses, sendo aquilo que acontecer primeiro. Aqui dos bancos traseiros, primeiro a gente tem essa visão mais ampla do interior. O revestimento dos bancos é igual lá na frente, bastante confortáveis inclusive. Você tem aqui um apoio de braço com 2 porta-copos. Ele fica numa posição um pouquinho mais altinha, que eu acho muito bom. Tem aqui uma saída USB-C, mas vocês podem ver que infelizmente não tem saídas de ar traseiras. E o porta-revistas, ó, é só do lado aqui do banco do passageiro. Acabamento de porta. Aqui parece um couro visualmente, tá? Mas é plástico duro também. E tem um porta-garrafas aqui, que também serve como um porta-objetos. Aqui em cima, temos alças de mão que voltam suavemente, mas você não encontra um cabide nem nada nesse sentido. Tem uma iluminação central aqui, que também ilumina muito bem. E falando sobre o espaço interno em si, eu relembro que eu tenho um pouco mais de 1,92 de altura e com o banco do motorista regulado confortavelmente para eu dirigir, o espaço que sobra aqui atrás é esse. Não é muito ruim, mas eu não consigo entrar ali, por exemplo, tá? Então esse banco aqui tá um pouco mais para frente e eu fico já um pouco apertado se eu ficar com as pernas mais retas. Eu vou dizer que o espaço é mediano para um sedã compacto, mas poderia ser melhor dado o entre-eixos de bons 2,62. E por ser um sedã compacto, o espaço para a cabeça também não é bom, eu estou empurrando aqui o teto. Já é esperado nesse segmento, mas acho que também poderia ser ligeiramente melhor. Lá no City, se eu não me engano, é melhor para a cabeça e com certeza muito melhor para as pernas também. Vamos falar agora para vocês sobre o porta-malas. A abertura é manual, né? Só o destravamento que é elétrico. Vocês podem ver que a tampa, ó, ela não sobe sozinha, tá? Você tem que empurrar até o final. Pelo menos ele tem uma espécie de trava ali, ó, onde ele fica um pouco mais rígido no final aqui do curso. Já vamos falar sobre capacidade para vocês. São 482 litros aqui na medição VDA. É um bom porta-malas, porém, quando a gente compara com os concorrentes, o Honda City Sedan tem 519, bem mais, e o Virtus consegue ser ainda maior com 521, ambos na medição VDA. Eu vou considerar o porta-malas mais como mediano aqui. Até porque ele tem aqui o pescoço de ganso, então ele vai amassar alguma compra, alguma coisa que você colocar ali, você precisa tomar cuidado. Ele rouba espaço útil, né? E você não encontra aqui, ó, ganchinhos ou redinhas, algo nesse sentido. O porta-malas não é tão prático. O que ele tem, pelo menos, é uma iluminação ali na parte de cima. Quando a gente puxa aqui o piso, a gente percebe que tem mais um espaço útil aqui embaixo, um macaco e o step do tipo temporário. Ele tem medida 125/70 de 15, tá? Aro 15. Os bancos ali pelo menos são bipartidos. E é lógico que o fechamento aqui da tampa também é manual, mas pelo menos ela é bem leve. Vamos ao nosso test drive aqui com o Nissan Versa Exclusive. Agora, sobre o acerto de direção, eu acho ele bem interessante, porque aqui na cidade ele fica consideravelmente leve, mas na estrada ele fica mais rígido. Então acho que a Nissan fez um bom acerto e ela não tem muita folga. Já vamos testar se ela é direta ou não. Estamos chegando aqui no momento onde a gente testa a dinâmica do carro, então vamos descer mais forte ali naquele, como se fosse um zigue-zague, pra gente testar como que é a rolagem de carroceria. Já adianto que vai fazer bastante barulho aqui dentro, porque tem uns parafusos ali no porta-luvas que aí vão fazer barulho, não tem jeito. Mas vamos descer aqui um pouco mais rápido pra ver, ó. Ó, vamos lá. Ó, a gente percebe que a dinâmica é boa, hein? Ó que legal. Para um sedã compacto, a gente percebe os sistemas ali de controle de estabilidade entrar um pouquinho, mas vocês viram que ele é divertido. Mesmo você fazendo uns movimentos de volante mais bruscos, ele consegue acompanhar. Então a rolagem de carroceria não é alta e a dinâmica para a categoria, considerando um sedã compacto que é voltado ao conforto, vou levar como um ponto positivo. Passando aqui na valeta, ó, eu passei um pouquinho mais tranquilo, em torno ali de 7 km por hora, mas eu não raspei esse carro embaixo nenhuma vez, então ele tem uma boa altura em relação ao solo, embora a Nissan não especifique esse número pra gente. Mais uma valeta aqui, ó. Passei a 11, 12, essa valeta, é claro, é um pouco menor, mas também com tranquilidade.
Agora eu vou parar aqui no trânsito e só vou destacar uma ausência aqui, que é do freio de estacionamento eletrônico. Por conta disso, você também não tem a função auto-hold, né? Então você não pode aliviar o pé. Se você soltar aqui, ele vai andar, né? Agora eu quero falar um pouco para vocês sobre isolamento acústico. Aqui na cidade, até que ele filtra relativamente bem. Agora na estrada, acho que entra um pouco mais de vento do que deveria. E, meu Deus, seta você não tem, né, meu querido? Parabéns, viu? Não é exatamente ruim, mas vou considerar o isolamento acústico como mediano. Agora o motor você escuta com um pouco mais de facilidade, porque é um carro aspirado, né, 1.6 aspirado. Então você precisa levantar um pouco mais o giro quando você está numa subida ou para fazer umas retomadas um pouco mais fortes. Quero fazer agora para vocês como se fosse um 0 a 100. Então eu acabei de colocar aqui no modo esporte, eu também já desliguei o controle de tração e estabilidade, mas a gente sabe que muito provavelmente ele vai acabar entrando aqui mesmo assim, porque a gente vai fazer uma saída um pouco mais agressiva. Vou manter o ar-condicionado ligado, tá, para simular uma condição um pouquinho mais real, mas a gente sabe que ele rouba um pouco de potência da motorização. E estamos aqui com etanol. Vamos lá então para o nosso teste, ó, saindo aqui. Não distracionou, tá? Ó, ele fez uma simulação de marcha. Segunda. Como se fosse uma terceira marcha, 110 e 120. Eu posso dizer pra vocês que o desempenho, ele é assim, mediano, mas quando a gente compara com alguns outros carros da categoria que tem motor turbo, aí dá pra considerar ele como negativo. Mas ele não é de todo ruim, ele não é péssimo. Para um carro aspirado até que ele responde bem. Lógico, em alto giro, né, gritando bastante, mas até que responde bem. Agora eu acho que por 144 mil, que é o preço dessa versão mais completa, aí realmente o motor turbo é quase obrigatório, digamos assim, né? Falando um pouco agora sobre o funcionamento aqui do CVT, eu disse que ele simulou ali marchas, né? A Nissan diz que são 5 marchas simuladas. Agora, você andando de forma mais tranquila, ele vai variar a rotação conforme uma descida, uma subida ou algo nesse sentido. Não necessariamente conforme a velocidade, tal como os câmbios automáticos normais, né, ou automatizados e etc. O CVT ele tem uma rotação variável. Agora, pisou fundo para diminuir aquela sensação de... parece um alarme, né? Que o CVT fica infinitamente. Aí ele faz essa simulação para parecer mais normal o funcionamento dele, digamos assim. Só que na minha humilde opinião, o acelerador aqui ele é um pouco sensível. Não é nem exatamente o acelerador, mas o casamento entre o motor 1.6 aspirado com esse câmbio CVT, eu acho que ele poderia ser um pouquinho mais refinado, melhor trabalhado. Por quê? Você está aqui em rotações baixas, aí você pega uma subida bem leve, você tem que pisar uma vírgula a mais no pedal do acelerador, ele já sobe muito a rotação. E aí você já escuta o motor gritar e fica desconfortável, porque você está andando linear e do nada sobe um pouquinho mais assim, por exemplo, ó, e aí você sente um certo desconforto aqui, porque fica meio brusco, né? Então eu acho que se esse carro tivesse modos de condução, por exemplo, um modo Eco, você poderia eliminar essa característica do acelerador ter uma certa sensibilidade a mais do que deveria. Talvez esse acerto aqui entre a transmissão e o motor seja também para, digamos que, compensar um pouco da falta de desempenho, né? A falta de potência e torque que você tem em baixas rotações. Quando você pega o motor turbo, ele consegue entregar mais torque, mais vigor em rotações mais baixas. No aspirado não, você tem que subir muito o giro. Agora a suspensão, ó, ele é um carro confortável, eu considero o conforto como um ponto positivo, mas quando você passa por buracos um pouco mais fundos, você nota que a suspensão ela é um pouco mais sólida. Ou seja, você escuta até ela trabalhar, né? Faz um barulho, quer ver, ó? Perceberam? Ela é um pouquinho mais seca, digamos assim. Mas, ao contrário, por exemplo, do Hyundai HB20, que a gente testou recentemente, pelo menos ela não dá fim de curso com muita facilidade. Então eu gostei aqui do acerto de suspensão do Nissan Versa. Gosto até de um acerto um pouquinho mais confortável, mas ainda assim foi um trabalho legal por parte da Nissan. Só poderia ser um pouquinho menos sólida. Agora, a pergunta que não quer calar é: compensa comprar o Versa Exclusive? Como pontos positivos eu vou citar considerando a categoria, tá? Acabamento, o consumo rodoviário, o conforto, o design, a confiabilidade e também a dinâmica. Pontos medianos: espaço interno, a iluminação dianteira que poderia ser melhor, o porta-malas, o prazer ao dirigir de modo geral, não que seja ruim, tá? Mas é mediano. O sistema de som e também o isolamento
acústico. Pontos negativos agora, lista de equipamentos sem sombra de dúvidas, o desempenho também, já que é um motor aspirado, não tem motor turbo, iluminação traseira, nada de LED, o preço que é bem alto, assim como o custo-benefício, o painel de instrumentos, a central multimídia, a autonomia, o tanque bem pequeno e também as assistências à condução. Isso a gente mostrou melhor num vídeo dedicado a isso, mas são pouquíssimos recursos, infelizmente. Alguns equipamentos que eu senti falta, na verdade vários: lanternas traseiras em LED, freio de estacionamento eletrônico, retrovisor interno eletrocrômico, painel totalmente digital, faróis de neblina em LED, sensor de chuva, sistema de permanência em faixa com correção e ou centralização automática, tilt down, que abaixa o espelho direito quando você engata ré, rebatimento elétrico dos retrovisores, farol automático, ACC, que é o piloto automático adaptativo, conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, modos de condução, ar-condicionado digital Dual Zone, fechamento automático dos vidros, saídas de ar para os bancos traseiros e os sensores de estacionamento dianteiros. Parece que eu falei a lista de equipamentos do carro, mas na verdade eu falei a lista do que eu senti falta nesse carro. Agora vamos comparar com seus concorrentes para entender se ele vale a pena ou não. O Hyundai HB20S Platinum 1.0 Turbo por 136, o Chevrolet Onix Plus Premier 1.0 Turbo também por 136, embora não seja exatamente um rival direto, tem também o Caoa Chery Arriso 6 Pro Max Drive 1.5 Turbo híbrido leve com câmbio CVT, que o nome é gigantesco. Hoje ele custa R$140 mil, ainda é mais barato do que o Versa Exclusive. Tem também o Honda City Sedan na versão EXL 1.5 CVT por 142. E por último, o Volkswagen Virtus Comfortline 1.0 Turbo automático por 144. O que eu posso concluir, além de que esse cachorro é muito chato, é que o Versa ele não é um carro ruim, mas essa não parece ser a versão mais completa dele, porque fica devendo muito em equipamentos. Se ele custasse uns R$15 mil a menos, eu acho que seria uma opção mais interessante. Nesse preço, nessa versão completa, não acho tão vantajoso assim, principalmente pela ausência de equipamentos e também de um motor turbo. Sendo bem sincero com vocês, por quase R$145 mil fica difícil dizer que vale a pena você levar para casa o Versa. Então, pelo menos nessa versão aqui exclusive, o custo-benefício certamente não é interessante.